o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Irmãos e irmãs, de pé, num gesto de prontidão, ainda com os ouvidos atentos, preparemos o nosso coração. O Evangelho vamos aclamar. É Cristo palavra quem vai nos falar. Segura, Cristo! Como o Pai ao redor de sua mesa vem delegando os seus planos de amor. Diz: vinde a mim, ó meu filho, vinde a mim. Permanecer a sua vida no Senhor. E é feliz quem escuta a palavra
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno, repito, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra proclamada. Podemos sentar um pouquinho? Querida comunidade de São Pedro, comunidade de São Paulo, que no dia de hoje se dirige a esta comunidade para celebrarmos, sim, a nossa sétima missa sertaneja, mas nesta sétima missa, com a cultura, a tradição sertaneja, nós trazemos uma história, uma caminhada dos seus 25 anos de evangelização desta comunidade. Nós poderemos aqui trazer tantos outros elementos, tendo o intuito de continuar sim a nossa caminhada, a nossa evangelização. No dia de hoje, a liturgia, ela até nos permite, mudar algumas coisas. Mas no dia de hoje, o nosso olhar, queridos irmãos e irmãs de fé, nós não podemos desviar o nosso olhar dessas duas colunas importantes no coração da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. A igreja católica, no dia de hoje, nesta liturgia deste sábado, deste domingo, volta o seu olhar fazendo uma bonita memória da vida destes dois caboclos, Pedro e Paulo. A história da igreja vai nos dizer, e a liturgia vai nos confirmar, que é duas colunas fundamentais da nossa fé católica.
Então o dia de hoje, voltado o nosso olhar, trazendo belas memórias, bela história, mas não percamos o nosso olhar, aquilo que a palavra de Deus hoje, ela também está nos orientando. Palavra que quer nos edificar, palavra que quer mostrar um caminho que nos leva até Jesus, palavra que quer despertar em nós o sentido da unidade. O sentido da unidade. E é esse sentido bonito que hoje nós poderemos perguntar, ao longo dos 25 anos de caminhada desta igreja São Pedro. Nós vimos no início a chave que aqui foi representada, a chave que está nas mãos de São Pedro. Essas mesmas chaves passaram por vários coordenadores ao longo destes 25 anos de caminhada. Chaves que têm o sentido de ligar e desligar, abrir e fechar. As chaves que simboliza o compromisso autêntico de fazer a nossa caminhada bonita acontecer. Ao longo da história, Pedro foi aquele que sim, causou até algumas dificuldades no caminho de Jesus. Pedro, em alguns momentos, teve as suas teimosias, mas uma coisa bonita foi a transformação. Uma coisa bonita foi a obediência que brotou no coração deste homem, deste santo chamado São Pedro. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela está fundamentada nesse alicerce, nesta pedra. Por quê? Porque recebeu o mandato, recebeu a missão de Jesus. No dia de hoje, e quando sempre na liturgia nós temos, eu digo assim, o privilégio de escutar o texto de São Mateus 16, 13 a 19. Eu sempre tomo a iniciativa de perguntar assim: meus irmãos e minhas irmãs, de quem que é a Igreja Católica Apostólica Romana? De quem que é a Igreja Católica? Hã? De quem que é a Igreja Católica? Nossa! De quem que é a Igreja Católica? Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto, que aí vai ficar mais claro para nós. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quem está falando? Quem está falando? Jesus. Então, desculpa, mas a Igreja Católica não é nossa não. Né? Não é nossa não. Não caiamos na tentação de querer dizer que a igreja é patrimônio meu. Isso é um perigo muito grande. Aí sim, aí fora tem um monte de igreja que tem um monte de donos. E lá eles fazem o que querem, o que pensam e o que acham. Na Igreja Católica tem essa grande diferença, graças a Deus. A missão de Pedro e de Paulo foi qual a missão? De cuidar da igreja de Jesus Cristo. E eu acredito que ao longo dos 25 anos, aqui neste território geográfico, no coração de Cacoal, nós também recebemos uma missão de cuidar da igreja de Jesus Cristo aqui em Cacoal. E hoje está aos nossos cuidados, aos cuidados de cada um de nós. Sim, temos a missão, temos a responsabilidade, temos o compromisso, mas a igreja não pode ser minha,
Por quê, padre? Porque quando você morrer, o que você faz com ela? Outros virão para continuar o pastoreiro, continuar a missão. Por isso hoje, lembrando e rezando, a missão que Jesus ele deu a Pedro, e qual a missão que nós recebemos também no nosso batismo? Aí sim, missão é um compromisso de todo batizado. E aqui está uma grande diferença, que deve nos alegrar muito. Deve sim nos alegrar muito saber que eu tenho, que você tem, que nós temos uma missão bonita de cuidar da igreja de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, você tem cuidado da igreja de Jesus Cristo? Nós temos cuidado com amor, com dedicação, com alegria, com unidade da igreja de Jesus Cristo. E eu diria ainda, isso deveria pesar muito na nossa balança. Deveria pesar muito na nossa balança, né? Quando desanimamos, quando brigamos, quando enfraquecemos a fé, quando desanimamos, e quando caiamos na tentação de dizer, não volto mais, não quero mais ser católico, vou embora, vou procurar outra coisa, alguém lá, né, fez lá uma lavagem lá cerebral e me... Cuidado com aquilo que fala a própria Sagrada Escritura, com aqueles que aproveitam de nós, com aqueles que no momento de dor, de doença, aproveita a nossa fraqueza. Não é esse momento melhor para você decidir qual a igreja você deve seguir e qual a igreja você deve edificar a sua fé. Aqui está o nosso compromisso, por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o nosso batismo. Então o dia de hoje, celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, é olharmos essa beleza bonita, que sim, Jesus ele entregou a cada um de nós. E eu quero morrer falando isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é perfeita, meu irmão. E aquilo que é perfeito não pode ser jogado fora, não pode ser trocado, não pode ser largado. A Igreja Católica, sim, ela é perfeita na sua estrutura de fé. A imperfeição, o pecado, as manzelas, está no meu modo de pensar e agir e fazer a igreja. Aí sim. Mas dizer que a Igreja Católica é isso, é aquilo, não é nada. O mal, o pecado está em mim, padre. Que às vezes, né, tenho dificuldade de conduzir, de aceitar, de conduzir bem aquilo que a própria igreja, ela entregou a mim. Em você, coordenador, catequista, ministro, nós batizados. Aí sim está o pecado. É esse pecado que precisamos nos livrar dele o quanto antes. É desse pecado que precisamos nos afastar dele o quanto antes. Pois ele pode nos impedir de cuidar, de zelar, de amar, de mantermos a unidade dentro da igreja. Olhando hoje, Pedro foi o primeiro papa da igreja. Pedro, o primeiro papa da igreja. Por isso a Igreja Católica, ela tem a sua sucessão apostólica. Hoje nós não podemos deixar de falar isso. E hoje ocupa na cadeira apostólica o nosso querido Papa Francisco. O escolhido entre tantos homens, o iluminado, para procurar ser um sinal de Deus, aquele que tomou nas suas mãos a chave de São Pedro, e aquele que tem a missão de ligar e desligar, de conduzir e manter a unidade na igreja. O Papa é aquele que fala em nome da igreja.
O Papa é aquele que hoje ocupa, sim, a cadeira papal, a cadeira apostólica. Essa cadeira pode ficar alguns dias vacante, até que se escolha um novo sucessor, até que é eleito o novo sucessor. Por isso, nós devemos rezar, continuar pedindo a Deus que possa iluminar o nosso querido Papa Francisco. Um bem tão grande que tem feito a igreja. Mas o bem que ele pede é para que cada um de nós também traduzamos nas nossas bases, nas nossas comunidades. Um Papa que vem falando em nome de Deus, para cuidarmos, para zelarmos, para amarmos, para nos respeitarmos e para sermos obedientes à igreja. Um católico que não é obediente tem que repensar a sua fé. Um católico que não é obediente tem que repensar a sua fé. Um católico que fica bravo, reclamando, murmurando o todo, tem que repensar a sua fé. Joga o joelho no Santíssimo, né? Ou joguemos o joelho no Santíssimo. Quando vem a brabeza, a irritação, a ignorância, né? Isso não pode prevalecer na igreja de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, Jesus hoje, como fez a Pedro, Ele faz a mim, faz a você, faz a cada um de nós. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem sou eu? Que tipo de cristão eu estou sendo e vivendo na minha fé, na minha caminhada, né? O Paulo já clamou aí, segura cristão, né? Segura cristão. O que estamos segurando? Qual a fé que estamos mantendo, segurando no nosso coração? Qual a fé que estamos revitalizando? A nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então a comunidade de São Pedro, a comunidade de São Paulo, as comunidades que hoje aqui vieram para festejar os 25 anos de caminhada da nossa comunidade São Pedro. Parabéns! Quantas conquistas, quantas vitórias, quantas lutas, quantos vencimentos, né? Isso é importante olhar, e hoje temos aqui uma igreja que procura nos ajudar a cada dia ser um pouquinho melhor. Que São Pedro e São Paulo intercedam junto a Deus, a cada um de nós, para continuarmos cuidando da igreja de Jesus Cristo, para continuarmos amando a igreja de Jesus Cristo, para continuarmos cuidando com amor, com dedicação a igreja de Jesus Cristo. Então eu pergunto assim, para concluir, de quem que é mesmo a igreja católica? De quem que é mesmo a igreja católica? Você ama a igreja católica? Temos amado a igreja católica? Então vamos ficar em pé. Aquele que ama reza, aquele que ama professa a sua fé. Digamos juntos, creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Meus irmãos e minhas irmãs, iluminados pela palavra que acabamos de ouvir e meditar, a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nossas preces queremos elevar, com o nosso coração aberto, e aqui todos unidos, em uma só voz pedimos ao Senhor, atendei os nossos pedidos. Vós que chamastes o pescador Simão, para dele fazer pescador de homens,
continuei chamando operários para que levem a vossa salvação à humanidade inteira. Por isso, nós vos pedimos. Vós que chamastes, acalmastes a tempestade do mar, para que a barca dos discípulos não afundasse, defendei a vossa igreja de toda